esse modelo do amor romântico ele chega, né, à modernidade tardia, né, e aí a gente já está falando do século XX, né, embora tenham ocorrido uma série de transformações, especialmente, né, para as mulheres, né. Então as mulheres elas passam a reivindicar direitos, né, sociais, políticos, enfim, e entre eles também, né, as mudanças com relação às relações afetivas, né, as possibilidades de escolha, né? É um momento de uma inserção das mulheres, né, no mercado de trabalho. Então, entre tantas outras mudanças, aí também a busca de uma autonomia emocional, né? A ideia aí da possibilidade de relacionamento sem compromisso, né, de casamento, o erotismo, né, uma sexualidade mais livre. Acho que tanto para homem como para mulheres, por exemplo, acho que, né, um momento também significativo de toda essa história após a Segunda Guerra Mundial, os anos 50, os anos 60, né, assim, a ideia, né, de uma maior liberalização, né, das experiências corporais, né, da reivindicação por direitos e também, né, desses direitos, né, no campo das relações, contraceptivos, enfim, né, que muda e também, né, essas questões, porque implica se pensar, né, em relacionamentos amorosos que não se voltam exclusivamente para a procriação, né, como foi, né, ao longo do tempo aí muito pautado também, né, essa história das relações amorosas. Então, a busca do prazer sem estigmatização, né, assumir família monoparental, né, como, por exemplo, a mãe solteira. Antes, né, no século XIX, estava dizendo, né, que isso era, né, para algumas classes ponto de maior desonra, né, como que, né, ainda que, né, que algumas mulheres tentassem assumir, né, serem mães solteiras, havia uma série de dificuldades. Então, por exemplo, elas faziam isso apostando na possibilidade, às vezes, de casamento, da tolerância, né, de que o homem pudesse assumir, né, o casamento. Claro que, né, tudo isso tem sempre algumas clivagens, né? A gente está falando assim, acho que de um ponto de vista um pouco mais geral, e se a gente olhar para situações mais específicas, eu acho que há sempre ali, né, algumas questões que vão contestar, né, esses modelos. Mas a contestação dos modelos significava também, né, uma imposição de uma repressão, né, de buscar seguir determinadas condutas que eram consideradas como as adequadas. Mas, né, ao longo desse processo, no século XX, a gente tem, né, também essas novas possibilidades de, né, assumir ou vivenciar relacionamentos homoafetivos, né, independente né, de faixa etária, né, de nível social, mas talvez aí mais ao final, né, já ao longo aí do século XX, de uma forma talvez mais explicitada, pelo menos em termos de debates, né, ao final do século XX, a gente tem aí um processo, né, de ampliação do consumismo, a ideia de difusão de uma cultura narcísica, que reforçaria aí a valorização do corpo, né, e dos estereótipos aí, que seriam vivenciados e acentuados, por exemplo, pela mídia. Então, a ideia de aquisição de bens, né, para complementar aí alguns, né, vamos dizer, essa fantasia narcísica, fugir, né, o individualismo mais exacerbado, né, a ideia de fugir do estresse cotidiano, questões, né, com relação aos problemas de comunicação, de uma comunicação interpessoal, falar de si, né, falar do outro, compreender o outro, problemas financeiros, né, questões aí um pouco mais do nosso tempo presente, digamos assim, né, um impacto da vida digital, né, dos relacionamentos mais distantes, né? Então isso também implicou aí mudanças, né, nas relações afetivo-amorosas, fazendo com que alguns estudiosos, talvez dois nomes aí, né, que sejam mais referenciados,
o Giddens, né, e o Bauman, né, eles apontassem aí para essa ideia de relações que passam a ser fugazes, né, mantidas enquanto convenientes, né, fossem convenientes aí para os parceiros, né, uma vez que talvez houvesse as relações, né, passassem a ser mais ditadas aí pela busca da preocupação profissional, da realização pessoal, né, do que exatamente, né, por essa condição, né, de estar relacionado ao outro. Então, questões, por exemplo, como essa ideia da fidelidade sexual, né, da exclusividade, né, acaba sendo uma das possibilidades, né, acaba sendo menos normativa, digamos assim, né, ou regendo, né, perspectivas das condutas e passando a ser uma possibilidade que os indivíduos, né, eles passam aí a escolher. Então, a gente vê, né, que talvez, né, assim, para alguns, né, talvez fosse o caso aí de pensar na possibilidade de um não cumprimento, né, desse amor romântico, né, né, de que esse amor romântico não seja cumprido, né? E aí os relacionamentos passam a ser regidos por outros elementos, por outras buscas, né? E na nossa época, alguns vão dizer também mais marcados por uma superflexibilização e pela volubilidade, né? Assim, porque regido por esse, né? Por essas novas, não sei nem se regras, né? Mas por essas novas condutas, né? Por essa nova ética. Então, assim, fazendo esse grande passeio assim, um pouco pela história, a gente vê que muita coisa mudou, né, ao longo desse tempo. Isso passa a ser, aí, eu acho que, tematizado, né, na literatura. No século XIX, por exemplo, só voltando, né, encaminhando para a conclusão, havia lá a ideia, né, de que muito dessas questões elas eram discutidas nos confessionários, né? Então havia um discurso religioso que ditava as regras e também um discurso médico, né? Assim, vai havendo uma preocupação em termos, né, de saúde. Então, questões da vida amorosa, da vida sexual, eram aí bastante, né, ditadas por esses dois campos, além de estar muito presente na literatura, no campo das artes, né? E ao longo do tempo a gente vai vendo, né, que há aí uma literatura bastante significativa, né, que tratou né, sobre a questão do amor. Então, para a gente pensar um pouco como que também haviam brechas, né, nessas sociedades assim tão regidas, né, por essas regras todas de como os homens, né, mas as mulheres principalmente deviam se comportar. E né, um pouco dessa comportamentos mais flexíveis também, dependendo aí, né, dos estratos sociais, das faixas etárias, né? Então acho que essas questões elas também, a gente fala muito das regras, mas eu acho que também, né, há algumas vezes os questionamentos e as possibilidades, né, da flexibilização das regras, né, dentro desses espaços. Mas eu acho que, de um modo geral, né, eu acho que um apanhado.